Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 526, capítulo 14, Livro dos Médios. Ainda nos encontramos no tema Médios Curadores, mas já estamos terminando já, né? Nos encontramos na pergunta de número 9 e depois da pergunta número 9 nós vamos entrar no tema médiuns pneumatógrafos, né? Então, olha só a pergunta que Kardec faz aos bons espíritos na questão de número 9. Kardec pergunta assim: haverá para isso algumas fórmulas de prece mais eficazes do que outras? Nossa Senhora! Haverá para isso algumas fórmulas de prece mais eficazes do que outras? Olha só para você ver. Então vamos pensar assim: a prece de Pai Nosso, ela é mais poderosa do que a prece de Ave Maria, Santa Maria, a prece de Cáritas. A prece de Cáritas é mais poderosa do que a prece de Pai Nosso. A oração de São Francisco de Assis é mais poderosa do que a prece de Cáritas. Ou, por exemplo, tem algumas religiões que eles se apegam a certos tipos de orações, dizendo eles que estas orações, elas são mais poderosas. Existe oração poderosa? Olha só para você ver. Será que existe uma oração poderosa? Será que existe uma oração tão poderosa, capaz de afugentar os espíritos, os maus espíritos, vou usar esses termos, da nossa vida? Nós nos encontramos sendo atormentados por uma falange de espírito. Aí alguém nos ensina uma oração poderosa, né? Para nos livrarmos daquela falange de espírito. Será que existe uma oração poderosa? Como aquela crendice, né? Eu já deparei com muitas pessoas que vieram me dizer que receberam orientação para comprar sal grosso e circundar toda a tua casa por fora. Fazer assim um risco no chão assim de sal grosso todinha em volta da casa. Eu tenho uma amiga minha que a casa dela é tão grande que ela teve que comprar 8 quilos de sal para fazer um caminho de sal em volta da casa dela todinha. Aí você pergunta, mas para quê? Não, porque disseram a ela que dentro daquele círculo ali, os espíritos ruins que estão lá dentro pulam para fora. E os que estão do lado de fora não conseguem entrar para o lado de dentro. Será
que realmente o que protege aquela casa ali, ou melhor, o que protege aquelas pessoas, porque não é a casa que é protegida. O que protege aquela família ali, será que realmente é aquele círculo de sal grosso em volta da casa? Será que é a espada de São Jorge que a pessoa planta lá na porta da sala? Será que é aquela moita de gambá que a pessoa planta lá na porta da sala? Será? Será que é a água benta que ele traz do centro ou traz da igreja e joga nas paredes da casa todinha por fora? Será? Se fosse dessa forma, seria muito fácil, né? A pessoa prostitui à vontade, mata, rouba, né? Desgraça com a vida da humanidade. Depois ele entra para dentro daquele círculo de sal e ele está protegido pela providência divina maior. Ele se livra de todos os pecados. Ele está amparado. Aquela espada de São Jorge não deixa os espíritos sofredores entrar. A moita de gambá, a água benzida que a pessoa joga nas paredes da casa. Será? E aqueles que usam aqueles amuletozinhos, pedrinha de cristal no bolso? Será que a pedrinha de cristal realmente livra a pessoa de algum malefício? De algum acidente, né? De algum desastre, de algum assalto, de alguma bala, vamos usar o termo, bala perdida, porque não existe bala perdida. Será? Tem pessoas que usam um pezinho de coelho, seca aquele pezinho de coelho, põe assim um grampinho, uma coisinha assim, põe na chave, o amuleto que chama, isso chama-se amuleto. Será que o amuleto realmente salva as pessoas? Será que aquele óleo ungido que eles dizem que é ungido, será que aquele óleo ungido realmente livra a pessoa de todo tipo de intempéries? A pessoa arruma emprego, a pessoa arruma namorada, a pessoa casa, a pessoa... Será? Você não acha que tem alguma coisa errada nisso, não? Fica muito fácil, né? Fica muito fácil. Por exemplo, dizem que os padres que realizam o exorcismo, dizem que os padres, eles, em latim, eles rezam ali uma reza muito forte, mas é tão forte que o demônio, porque ali não é considerado espírito, ali eles consideram aquela manifestação ali do demônio, que o demônio é expulso do corpo daquela pessoa. Será? Ué, não é isso que a doutrina espírita nos ensina. Você entendeu? Então, olha só para você ver a bênção da doutrina dos espíritos, que nos esclarece tudo isso, né? Então, veja bem, pense em todas as orações que existem na face da Terra. Essas orações, elas não são feitas do coração. A doutrina dos espíritos, ela nos orienta praticamente a abolir essas preces decoradas que nós conhecemos. Sabe por quê? Porque essas preces decoradas, elas são apenas pronunciadas pela boca, verbalmente. Não é uma prece do fundo do coração, não é o
espírito que a formula naquele momento. Não é o espírito que está buscando a grandeza do Pai, louvando e o agradecendo por tudo que existe. Então, veja bem, pense em tudo quanto é oração que você conhece. Tá bom. Você conhece umas 10 orações? Sim. Tá. Mas aí, você reza todas elas no momento de dormir. 10 orações. Tá? Hoje você reza todas elas. Agora, amanhã, né, na noite próxima, você recolhe-se ao seu cantinho, né, na hora de dormir, e você pega apenas, diz assim, ó: obrigado, meu Deus, pelo dia que eu tive, pelo oxigênio, pelo almoço, pela janta, pelo banho, pela vida, pela minha família, pela minha saúde. Obrigado, meu Deus, pelo dia que eu tive. Obrigado, meu Deus, por essa noite. Rogo-te proteção ao meu espírito, que por alguns instantes se encontrará-se desprendido, liberto do corpo físico. E ao mesmo tempo, agradeço-te, Mestre, pela noite, pelo sono. Agradeço pelos benfeitores espirituais. Rogo proteção ao meu corpo físico, que permanecerá no leito. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Amém. Mas a pessoa tem o hábito de dizer amém. Pronto. Isso muito mais importante do que tudo quanto é tipo de oração. Sabe por quê? Porque foi formulada com o coração, com a mente. O espírito teve que louvar, teve que agradecer, teve que buscar, teve que reconhecer a grandeza do Criador, os benefícios dos quais nós, né, somos beneficiados. Acordou de manhã? Obrigado, meu Deus, pela noite que eu tive. Rogo-te, Mestre amado, amparo e proteção para esse novo dia que inicia no meu dia, na minha vida. Muito obrigado, meu Pai. Pronto. Você sabe uma outra forma também poderosíssima, vamos usar esse termo, de orar? Sabe qual que é? Você praticar caridade. Estender as mãos àqueles que estão passando por necessidade. Se colocar no lugar das pessoas necessitadas. Agir com solidariedade, com educação, com amor. Praticar a caridade. Isso também é uma oração. Sabe um outro tipo de oração também, muito importante? Rogo a Deus e a Jesus e a providência divina assistência espiritual a todos aqueles que se encontram nos hospitais, nos asilos, nas penitenciárias, nos hospitais de câncer, nos hospitais psiquiátricos, a todos os profissionais, a toda a humanidade. Rogo a Deus e a Jesus e a providência divina proteção a todos neste exato momento que sofrem nas regiões umbralinas. Muito obrigado, meu Deus, por atender os meus pedidos. Pronto. Não é necessidade de ficar ali, ó, contando bolinha, não. E não existe prece
Não existe oração uma mais forte do que a outra. Isso é tudo crendice. Isso é tudo ignorância. Olha só para você ver, nós temos que ir por Kardec. Haverá para isso algumas fórmulas de prece mais eficazes do que outras? Resposta: somente a superstição pode emprestar virtudes quaisquer a certas palavras e somente espíritos ignorantes ou mentirosos podem alimentar semelhantes ideias. Tá vendo só? Não sou eu que estou dizendo. É os bons espíritos quem responde a Kardec. A doutrina dos espíritos prega dessa forma. A doutrina dos espíritos, ela está embasada na moral do Cristo, que por vezes é as leis do Criador. Nós não podemos fugir. Nós não podemos fugir. Por isso que de vez em quando eu costumo dizer que eu sou de pouco rezar. Pai nosso está no céu, Pai nosso está no céu, Pai nosso está no céu, Pai nosso está no céu. Por quê? Porque eu procuro, na minha vida toda, eu procuro me manter conectado à providência divina. Então, quem se mantém conectado à providência divina não precisa ficar perdendo tempo ali com aquilo que só sai da boca. Porque você já está conectado, você está sendo usado pelos benfeitores espirituais. Você entendeu? Ah, mas e quando você está sob a influência de um espírito maligno? Pratica a caridade. Você praticando a caridade, você muda de sintonia. Não há necessidade de ficar rezando. Agora, veja bem, gente, isso é relativo. Aqueles que ainda não conseguem se manter conectado, reza mesmo. Né? Então, ó, prescrevendo fórmulas, né? Então, tem uns que ficam prescrevendo fórmulas, ó, reza essa aqui, porque essa aqui é forte. Essa oração aqui, isso aqui espanta. Será que é a oração que espanta os espíritos malignos de nossa volta? Que estão à nossa volta? Não é oração não, gente. É a mudança de moral. É a mudança de atitude, comportamento. É a mudança de hábito. É o caráter. Você entendeu? Então, olha só para você ver, ó. Prescrevendo fórmulas. Pode, entretanto, acontecer que, em se tratando de pessoas pouco esclarecidas e incapazes de compreender as coisas puramente espirituais, o uso de determinada fórmula contribua para lhes infundir confiança. Então, se tratando de pessoas ignorantes que não têm conhecimento, certas, né, o uso de determinada forma contribua para lhes infundir confiança. Neste caso, porém, não é na fórmula que está a eficácia, mas na fé. Opa, agora já complicou um pouquinho. Neste caso, porém, não é na fórmula que está a eficácia, mas na fé. Agora, nós ouvimos as pessoas 24 horas dizendo assim: eu tenho fé. Eu tenho fé em Santa Teresinha. Eu tenho fé em Santa Edvirges, né? Eu tenho fé em Joana d'Arc.
Mas a pessoa se encontra totalmente equivocada, porque não resulta em nada a pessoa ter fé em Santa Teresinha, porque isso não é fé, isso é fanatismo. Olha só para você ver, o que é a fé? O que é a fé? Evangelho segundo o Espiritismo. Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Essa é a verdadeira fé. Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então você observa, Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec quem disse isso. Então você observa a diferença da forma à luz da justiça divina, a verdadeira fé, a diferença com aqueles que não encaram a razão frente a frente. Então dizer, eu tenho fé em Santa Teresinha, isso é fanatismo, isso é ilusão. Ah, mas é isso que resolve, né, Luiz? Não, é isso que engana. As pessoas, infelizmente, gostam de ser enganadas. As pessoas, por incrível que pareça, as pessoas, elas vivem como se fosse um ventrílogo, uma marionete, conduzida por esses rituais, por esses falsos dogmas, né? Por esses dogmas da mitologia, por essas fórmulas da mitologia. As pessoas gostam de ser enganadas. Até porque, por que a humanidade gosta de ser enganada? Porque é mais fácil. Essa fórmula é muito mais fácil. É muito mais fácil você dizer assim, eu tenho fé em Santa Teresinha de que ela vai me curar, do que você mesmo entender só ou é a que pode encarar frente a frente a razão. Então, o que é a razão? A lei de causa e efeito. Ação e reação. A imortalidade da alma. A lei de causa e efeito. O trabalho que nós temos que realizar intimamente para nos livrarmos de todos aqueles processos que, né, intoxica a nossa alma na atual existência que trazemos de vidas passadas. Então é muito mais fácil, porque a pessoa deposita fé naquele santo e o santo é que tem que se virar para poder nos livrar de todos. Eu ia dizer uma frase, mas não vou dizer. De todos os percalços. Isso aí é fanatismo. Isso aí é ilusão. Isso aí é querer viver enganado, achando que está enganando. Então, olha só.
que aumenta por efeito da ideia ligada ao uso da fórmula. Que aumenta por efeito da ideia ligada ao uso da fórmula. Então, aumenta por efeito da ideia ligada ao uso da fórmula. Então, quanto mais ligada, né, naquele processo, mais aumenta por estar ligada ao uso da fórmula. Então, nós estamos dizendo, as pessoas não raciocinam. As pessoas preferem transferir aos ombros alheios, àqueles que não têm nada com isso, a responsabilidade de te livrar de todos os percalços, de todas as dificuldades, sendo que ninguém tem nada a ver com os nossos problemas, a não ser nós mesmos. Nós é que somos os únicos responsáveis a trabalhar para a nossa melhora íntima, em todo sentido, através da fé que encara, né, frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade, que é diferente em todos os sentidos. Então, mais ou menos, né, tem muito mais coisas, mas vamos deixar para uma próxima oportunidade, próximo vídeo.